O Endrick ontem fez um jogo assim, de você olhar para ele e falar, meu Deus do céu, onde vai parar esse Virou moleque? menino grande, né? Onde vai parar esse moleque? Porque o jogo que ele fez ontem também não é brincadeira, não. Caio Ribeiro, boa tarde, bem-vindo à seleção, cara. Eu não sei quem está mais empolgado com o jogo de ontem, se somos nós, que acompanhamos um jogo histórico, ou se são os espanhóis que vão receber o Endrick no ano que vem. Porque são os palmeirenses, né? Que ainda tem o Endrick. Esse moleque é muito diferente. Você ter um jogo com um componente emocional do tamanho que foi um Botafogo e Palmeiras. Líder contra vice-líder. E você só com 17 anos, fazer 2 gols, participar de quase todos os lances de ataque. E no momento em que você começa a brilhar, você olhar para Gustavo Gomes, Rony, Veiga, Zé Rafael, caras que conquistaram quase tudo com essa camisa e falar, dá bola em mim, porque o jogo é meu, é porque você tem muita personalidade. Mas eu preciso só usar um tempinho, só um pouquinho, eu prometo não falar muito depois para não atrapalhar. O Nelson Rodrigues, que você sabe, todo mundo sabe quem foi, carioca, tão carioca quanto tricolor, quanto o Maracanã. Ele tem uma frase, entre tantas outras, que ele diz claramente que não existe coincidência. Na opinião dele, coincidência sempre tem o dedo de Deus ou do diabo. É isso. Ele disse, a coincidência é o seguinte, sempre tem o dedo de Deus ou do diabo. Então você analisa aí o que significa isso na tua vida, essa coincidência. Tem uma coincidência que está se aproximando. Dentro de alguns dias, o Brasil enfrenta a Argentina dentro do Maracanã. Sabe o que aconteceu em julho de 1957, dentro do Maracanã, Asmar? Aconteceu a estreia de Pelé, com 16 anos, contra a Argentina. Vou repetir. Pelé estreou na seleção brasileira contra a Argentina em 1957. O técnico da seleção brasileira, pouca gente fala nele, mas ele foi importante para aquela época, a história mostra isso, Silvio Pirillo. Ele era o técnico da seleção brasileira. Aí, o grande Botafogo, por exemplo, e outros times importantes brasileiros, estavam viajando, excursionando, e precisava formar uma seleção para enfrentar a Argentina, Vamp. E aí, tem um garoto de 16 anos aí, chama porque os bons, Newton Santos, esses Zózimo, essas coisinhas, esse pessoal espetacular, estava em excursão e tinha que enfrentar a Argentina. Então trouxeram um cara de 16 anos chamado Pelé para jogar. O Brasil perdeu no Maracanã por 2-1. Quem fez o gol do Brasil? E jogou muito? Pelé, 16 anos. Tinha um cara lá que colocou pela primeira vez para enfrentar a Argentina no Maracanã. Aí passaram 2, 3 dias, tinha um jogo em São Paulo, de novo, Brasil e Argentina, em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Tá certo? Vitória do Brasil, 2-0, e o Pelé fez o gol. Um dos gols. Vai ouvindo, coincidência. Tá certo? Agora o Brasil vai enfrentar a Argentina dentro do Maracanã, dia 21. O Fernando Diniz, e eu chego agora aos dias de hoje. Fernando Diniz, quando foi anunciado aqui no Bate Pronto, todo mundo sabe, meus companheiros guardam que todo mundo fala aqui, que eu disse que, entre outras coisas, que eu esperava que o Diniz acabasse com a mesmice. Essa foi a palavra que eu usei. Não mudou nada até agora. Claro, ele está chegando, mas coisa sentida, coisa relevante, não mudou na seleção brasileira. Está até tropeçando, mas ele não colocou o dedo dele ainda. Mas eu continuo dizendo que ele é um cara corajoso, que ele pode acabar com mesmice, ele é um cara arrojado. Diniz, você tem a grande chance de passar para a história rica do futebol brasileiro, na mesma linha de Vicente Fiola e Paulo Machado de Carvalho. Daqui a algumas horas, nesta segunda-feira, você vai anunciar a convocação da seleção brasileira às 2 da tarde para Colômbia e Argentina. Chama o Endrick. Você pode passar para a história. Aquilo que eles fizeram em 58, pegaram esse moleque, levaram para a Copa do Mundo na Suécia e deu no que deu. Mas esse moleque era o Pelé, né? Sim. É diferente. Mas eu quero saber. Mas você sabia que ele seria esse Pelé? Mas é diferente. Mas Pelé é diferente de tudo. Não, você não sabia. Você não sabia. Você e nem do Paulo Machado de Carvalho e nem Fiola. Eles acreditaram nisso. Por quê? O Real Madrid acreditou nele, assinou um cheque de 60 milhões de euros.
Ele foi um sucesso nas categorias de base do Palmeiras e nas seleções que ele jogou. Ele sempre que entrou jogando pelo Palmeiras agora, ele não decepcionou. Quando não brilhou, não foi um fracasso. Eu até agora não entendi, um simples mortal, não entendi por que ele não foi tão usado nessa competição. Dentro de algumas semanas ele vai embarcar para a Espanha, vai embora. Foi um desperdício ele não ter sido colocado para os olhos da torcida do Palmeiras e para os olhos da torcida brasileira. Diniz, você chamou tanto jogador que vai para o banco, fica sentado e não é usado. Outros que se você sabe o que pode render, e todos nós sabemos, chama o Endrick. Chama o Endrick. Vamos ver o lance, vamos lá. De propósito ou não? Você também aí, tira a tarja para a gente poder ver direitinho. Foi proposital ou foi acidente? Ameaça com o joelho, já driblando e preparando pro chute. Olha lá, pô. Bruno. O drible com o joelho. Eu acho que ele faz um movimento, sim, assim, foi um improviso, claro, quando a bola fica, ele improvisa, mas eu acho que ele, naqueles segundos, ele usa esse recurso mesmo, ele... Não, mas espera, quando a bola quica, você acha que ele ajeita com o joelho, ela bate no joelho e ele... Não, acho que ele ajeita. Não, ele ajeita com o joelho. Ele ameaça. Claro que ele não pensou nisso, foi assim, foi um recurso na hora, assim, que ele conseguiu... Você acha que ele pensou, vou ajeitar com o joelho e em bater? segundos, assim. Sim, sim, claro, aquela inteligência do jogador. Tirou de prazo. O Pelé falava o seguinte, eu perguntei para ele uma vez como é que ele criou aquela jogada de bater na canela e pegar no terno. Ele falou, não sei, é na hora, você faz na hora. Foi a solução que ele achou. Pro drible é proposital. Sim, acho que sim. Ameaçou com o joelho, driblou e chutou, cara. Mauro. Olha, eu tô com o Vamp e com o Bruno. Eu acho que é justamente isso. Ele tenta ajeitar. Quando a bola ela quica e fica próxima do joelho, um jogador normal, ele tentaria ajeitar o corpo para poder dar um tapinha na bola, fazer algum outro movimento para depois tentar fazer alguma coisa, quem sabe chutar. E ele, assim, naquela fração de segundo, ele usa o joelho para dar uma amortecida na criança e depois manda pro gol. Que você fala de organização, quem tá ali, ó, o lateral esquerdo... O Marçal. Marçal e o lateral direito junto. Os laterais estão tentando marcando o centroavante. Se, em cima do que vocês falaram, o Endrick criou essa jogada, não é coisa de jogador normal. Não é mesmo. Ele não é. Não é. Essa é. O moleque é muito jogador bom. Genial. Ele deu uma arrancada, o Flávio. Aí fica. Eu sempre achei o Endrick um jogador do futuro. Flávio, ele deu uma arrancada. Mas aí já até sobe o patamar. Meio assombroso. O jogo tem uma hora que ele deu uma arrancada, cresceu com a bola. Florentino deve estar morrendo de rir vendo isso. Aí falou, não vou pagar mais. Se isso for meta, o Palmeiras ganhou mais 13 milhões, sabia? O Palmeiras por causa disso? Não, mas não por causa do joelho. Número de gols. Se o joelho tá na meta, ganha mais 20. Ele deu uma arrancada, tem uma hora que ele deu uma arrancada, que ele caiu atrás das placas. Foi. Do gol. Até o Vitor Coelho vai lá ajudar ele. Foi. E aí você vê o biotipo dele mesmo, que a câmera vai nele. Eu digo, rapaz, que moleque, é muita força. É que todo mundo dizia, não, ele joga com criança, agora eu quero ver. Tá aí. Tá fazendo barbaridade de novo aí. É que ele subiu, ele tinha 15. Né? Quando ele começou a aparecer, 15 para 16, por aí. Agora ele tem 17. Daqui a pouco mais de meio ano ele terá 18. Ou seja, já está... Né? Eu tenho opinião, a gente falou sobre isso aqui outras vezes já, então eu fico à vontade para repetir. Eu acho que ele poderia ter sido aproveitado mais vezes ao longo do ano. Acho que demorou um pouco. Eu acho que ele só entrou. Com certeza, sim. Ele só entrou de vez no time agora, no momento em que o Palmeiras perdeu 4 jogos, gente. Tinha que se fazer alguma coisa. Aí o Abel Ferreira buscou saídas e ele teve agora a sequência, né? Jogando como titular. É uma coisa assim. A Endrick foi titular contra o Fluminense lá no Maracanã. Foi. Quantos titulares em campo? O goleiro Everton e o Gustavo Gomes. Então ele jogava. Ele não estava jogando com o Veiga, por exemplo. Estava jogando com a outra turma, que é mais fraca, óbvio, são as reservas. Agora, ele é um jogador claramente diferente. Eu estou imaginando como vai ser Rodrigo, ele e Vinícius. De repente, o trio. Essa é a pergunta. E não o Real Madrid. Segunda-feira tem convocação da seleção. Caberia o Endrick na seleção? Eu acho que sim. Por que não? O Vanderlei deu um depoimento aqui a semana que foi coisa de... Eu chamaria. E eu vejo ele assim, mal. Ele, o Vitor Roque, o Marcos Leonardo. Tem que chamar esses caras. Os centroavantes estão muito mal da seleção. Por que vai chamar o Richarlison novamente? Tá machucado, né? O Pedro. Não tem que chamar esses caras. O melhor dos centroavantes, tirando os meninos, para mim é o Gabriel Jesus, que na seleção tem muita dificuldade. E tá machucado também. E tá machucado. Ô, Modo, eu vejo também assim. Eu vejo de joelho. Eu sempre paguei pra esse moleque. Ô, Flávio, e eu vejo. Paguei pau. Agora, depois desse. Eu vejo ele ainda assim. Pelo ter 17 anos e a força que ele tem, eu acho que é muito pouco se botar ele preso como centroavante no meio de 2 zagueiros. Eu me acho. Eu acho que ele tem que jogar solto. Se você pegar ele e botar de um lado, Vinícius Júnior do outro e Rodrigo vir por trás,
O Endrick é o jogador no futebol brasileiro que menos precisa de minutos para fazer gol. Ele precisa de 136 minutos para fazer um gol. O segundo é o Tiquinho com 142, o Vegete 146, Caleri 148, o Ener Valencia 161, junto com o Thiago Borbas do Bragantino, e o Paulinho, que está fazendo gol todo dia, 162. Eu tenho certeza que o Abel, não digo que atrapalhou, mas pegou muito no pé do Ener quando a imprensa começava a elogiar, o Abel não botava. Eu vi o Abel levar ele para Fortaleza e tirar do banco de reserva. Um jogador que foi vendido para o Real Madrid por uma cifra tão grande. Era mais pegar no pé. Aí quando a batata começou a assar, 4 jogos, eu vou jogar lá o Leão aí. Depois que ele foi eliminado pelo Boca. Talvez o Palmeiras estivesse na final se não tivesse essa coisa, né? Não dá pra... Talvez o sino existe, mas um jogador desse... Eu acho que o Abel pegava mais no pé dele por esse negócio aí. Todo mundo queria o Ener. A imprensa toda. Ele fazia o contrário. Por causa disso, né? Primeira vez que ele jogou como titular, jogou 90 minutos no time do Palmeiras, foi o jogo contra o Santos. Foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos. Antes ele nunca tinha jogado 90 minutos. Se começava, saía no meio, se não entrava no meio, e aí a partir dali não perdeu mais o lugar. O Endrick agora está tendo oportunidade, demorou um pouquinho, né? Poderia, acho que, ter sido aproveitado um pouco antes. O Palmeiras tem um craque, o Abel ainda acho que é um pouco reticente em bancar esse craque, mas o menino é um craque, é um cara diferente, que acho que ele coloca ele questiona toda a metodologia do Abel, que é toda centrada em repetição e tal, e jogada ensaiada, e jogo coletivo. Ele é fora da curva. Ele é mais fora da curva que o Dudu, que acabou se enquadrando no sistema do Abel. E o Abel tem um desafio na Arena Barueri, né? Substituir a sua zaga, e toda vez que ele perde algum titular é um problema, porque o elenco é muito curto, e se render ao Endrick, né? A sensação, o Rosa falou no início, a sensação que eu tenho é a mesma dele. Eu lamento a gente ter visto tão pouco do Endrick em 2023, sendo que em 2024 ele vai ser jogador do Real Madrid. Sobretudo no segundo semestre, quando a coisa aperta, quando é 3 competições ao mesmo tempo. E, com todo respeito ao Veiga, ao Rony, ao Arthur, ao Breno, a qualquer outro jogador, o diferente nessa história toda chama-se Endrick. Viu, Abel? PVC, o que foi a atuação do Endrick? E ele falando, dá a bola em mim, dá a bola em mim. Ele foi o melhor em campo, a primeira vez que se pode dizer que o Endrick foi o melhor jogador em campo desde que ele estreou. Eu acho que o batismo dele é o primeiro gol contra o Atlético Paranaense no ano passado, né? Mas o jogo na maturidade é o de ontem. É a primeira vez que ele é indiscutivelmente o melhor jogador em campo. Ele participa de 3 gols e é o cara do jogo. Aos 17 anos. O que dá uma demonstração também, vou voltar lá para o jogo do Boca Juniors. Eu disse assim, eu não digo que o que o Abel fez ao escalar os veteranos que não estavam bem ali não era absurdo, era uma opção. Mas ele diminuiu, ele não acreditou no que está acontecendo agora. Ele demorou para acreditar que podia ter o Endrick como titular do time. E agora o Endrick está mostrando para ele, se você tivesse me colocado no time antes, talvez tivesse vencido o jogo contra o Boca. E a imprensa internacional está chamando de um milagre de Endrick, a imprensa espanhola, na verdade, né? Claro, evidentemente já pensando nele no Real Madrid ali na frente, Rodrigo Matos. Então, falando sobre o Endrick, me impressionou 2 coisas ontem. Primeiro, a personalidade, né, de assumir a questão, e outro, assumir o jogo para si, e outros movimentos dele, né? Primeiro lance, ele entra driblando, eu acho que ele passa, dá para dizer, ali 3 ou 4 jogadores do Botafogo. A defesa como se não tivesse ninguém na frente. Costurando. E o segundo, ele dá um toquinho de lado, isso aí, perfeito, e ajeita e bate a bola perfeitamente no espaço que tem ali, e ele cruza a bola do terceiro gol. Eu estou tentando lembrar aqui, tem um paralelo, e óbvio que são circunstâncias completamente diferentes, me lembrou aquela virada do Barcelona contra o PSG, a atuação do Neymar, que inclusive o Neymar participa no final, num lance também que ele cruza... Dá o cruzamento para o Sérgio Roberto fazer o gol. Cruze para o Sérgio Roberto fazer o gol. Eu não estou comparando os 2 jogadores, não é isso, mas eu estou falando da participação decisiva numa virada improvável, nesse sentido, entendeu? Não estou comparando o Endrick com o Neymar. Estou dizendo que lembra a participação, o quão ele foi decisivo numa virada muito improvável e muito impressionante. E aí, realmente, o garoto desce dar.
nessa idade, a gente vai falar o quê, né? O Marca definiu como grande milagre do Endrick, o As, a noite dos sonhos para o Endrick desencadeou a loucura, e é verdade, porque ele começa toda a reação do Palmeiras ali. 2 gols fantásticos e também criou o terceiro do seu time. O atacante de 17 anos ajeitou a situação para o Palmeiras sonhar com o título, mais do que nunca, em palavras do As. O Mundo Deportivo também falou da noite dos sonhos do Endrick, dando destaque para os gols que emocionaram o Real Madrid nessa atuação de gala do Endrick, assim, é daquelas para ele guardar, sem dúvida nenhuma. E ele fala isso, lá na né? frente... Oi, na entrevista pós-jogo, né? Ele fala, eu gosto desse tipo de jogo.